Então, assim, pessoal, eu quero prestar uma homenagem aqui pública ao apóstolo Rinaldo Seixas, né? Eu conhecia ele há um pouco mais de 15 anos, talvez, e eu estava lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e ele me conheceu e ele identificou em mim o meu potencial, né? Niterói é uma cidade relativamente pequena, né? E eu nunca sonhei assim em fazer coisas muito grandes, né? Muito impactantes e tal. Eu queria ser professor apenas. Mas ele identificou esse potencial em mim, ele identificou esse potencial na minha esposa, né? Na minha família e enxergou algo que nem nós mesmos enxergávamos, né? Então, me convidou para vir para São Paulo para ajudar nos projetos, né, aqui da Igreja Bola de Neve. E eu tô com a minha família aqui em São Paulo há 10 anos, né? Seguindo esse chamado desde 2014. E eu eu hoje estou vivendo o que ele enxergou na minha vida que eu não enxerguei, né? Ele enxergou o potencial, ele enxergou que eu poderia ir muito longe, ele enxergou que eu tinha capacidade de fazer coisas maiores do que eu acreditava. Então, gratidão total, né? Gratidão total a ele por ter confiado em mim, na minha esposa, na minha família para cuidar, né, de uma parte das ovelhas da Bola de Neve. Então, a gente ora aqui pela família, né, por todos os familiares. É uma todo mundo foi pego de surpresa, né? Muitos dos parentes estavam na igreja na hora, foram surpreendidos, né? Então, assim, uma história muito triste. Mas eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para honrar a memória dele é continuar o legado dele, né? Continuar, continuar o trabalho, né? Continuar a obra, continuar ganhando almas, né? Continuar pregando a palavra, continuar amando as vidas, né? A gente fala de notícia, a gente fala de acontecimentos e tal, mas vocês sabem que a proposta aqui é a proposta é falar de Deus, né? Falar da Bíblia, falar das coisas do Senhor, ganhar almas, né? Pescar homens e mulheres para Deus, conquistar as vidas, né? Conquistar vidas, anunciar o ano aceitável do Senhor, pregar o caráter de Cristo. Então, assim, esse é o nosso objetivo, né? E eu vou continuar fazendo o que eu aprendi com ele a fazer, que é isso. É a gente ir aos locais mais improváveis, né, para poder ganhar almas, né? O apóstolo Rina recebeu de Deus uma estratégia de falar com pessoas, falar de Deus com pessoas que geralmente não eram vistas como pessoas a serem evangelizadas, né? Então a bola de neve conseguiu através do dessa visão que o apóstolo Rina recebeu de Deus, a bola de neve conseguiu trazer muitos improváveis para a igreja, né? Pessoas do esporte, pessoas do surf, a juventude que não queria saber de igreja, que sempre achava a igreja uma coisa chata, né? Encontrou ali um local interessante, né? Um local que tinha a ver com o que eles pensavam, né? Como o Douglas está falando, ele foi vanguarda, né? Foi vanguarda seguindo essa estratégia de Deus. Então, a última vez que eu encontrei com ele presencialmente, porque a gente conversava muito pelo celular, porque eu viajo muito, né? Então nem sempre estou em São Paulo. A última vez que a gente conversou foi num evento que aconteceu aqui em São Paulo, a Avalanche, né? Que a gente organizou. E
eu coloquei no Instagram a foto, né, de um abraço que ele me deu. E nesse abraço eu falei para ele, né? Muito obrigado por você ter confiado em mim. Muito obrigado por você ter visto, né, coisa que eu não vi, ter acreditado no meu potencial. Muito obrigado por tudo, né? E graças a Deus, todas as vezes que eu encontrava com ele, eu tive a oportunidade de falar isso, né? Toda vez que eu encontrava com ele, e muitos são testemunha, eu falava, você sabe que eu sou super grato, né, a você por tudo. Então, se tem algum consolo que eu tenho, é que eu expressei a ele em vida minha gratidão. Tentei dar o mínimo possível de aborrecimento para ele, né? De não decepcioná-lo, né? Eu sempre falava isso para ele. Eu não quero te ligar para falar problema, né? Eu não quero te decepcionar, eu não quero te aborrecer. Eu sei que você é um cara muito corrido. Aí ele falava, não, Daniel, me liga, cara. A gente precisa conversar. Eu evitava ao máximo trazer problema para ele, porque eu sabia a quantidade de problemas por dia que ele tinha que resolver. E eu sempre disse para ele, muito obrigado por tudo. Todas as vezes que eu encontrava com ele. Então, esse é um pequeno consolo que eu tenho hoje. É saber que eu pude dizer para ele em vida o quanto eu era grato. E o quanto eu sou grato. E o quanto a minha família é grata. Meus filhos amam a igreja, servem a igreja. Meus filhos trabalham são voluntários, né, na comunicação da igreja, na iluminação. Meu filho de 7 anos participa da iluminação da igreja, da mesa de som. E várias vezes eu falei aqui em casa, né? A gente só tem esse espaço legal, essa igreja legal, né? Esses irmãos todos da igreja, por causa dele, né? Eu sempre falei aqui em casa, né, que a gente tem família, pai, mãe, filho, irmão, né, tio, sobrinho. Mas a gente, através dele, né, do apóstolo Rino, a gente ganhou uma família de milhares de pessoas, né? Então eu digo lá em casa que a gente não tem uma família só de sangue, a gente é uma família espiritual. Isso é muito legal, né? Você olhar assim, você vê uma multidão de pessoas e falar, esse pessoal também é da minha família. E eu aproveito a mandar um abraço para toda a família Bola de Neve e pedir para Deus confortar os seus corações também, né? E eu repito, se a gente quer honrar o apóstolo Rina, a melhor coisa que a gente pode fazer para honrá-lo é continuar a obra que ele começou. Como ele falou na última vez que ele falou na igreja, né? Continuar o legado. Conduzir o cajado, né? Continuar com o cajado e fazendo a obra. Pregando a palavra de Deus de formas inovadoras, né? Anunciando o evangelho para os improváveis, para pessoas improváveis, em locais improváveis, né? Aprendendo com ele essa ousadia, né, de pregar o evangelho de formas inovadoras para a honra e glória do Senhor, né? Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer hoje para honrar a memória dele é isso. E é o que eu vou continuar fazendo aqui enquanto o Senhor Deus permitir, enquanto vocês estiverem aí para a gente conversar, ok?